Você sabe usar a biomecânica básica para explicar um caso clínico? Por exemplo, terceira lei de Newton e bioalavancas. Como usar esses dois conhecimentos para entender um caso clínico? O Donald Newman e vários outros autores também já estudaram bastante essa bioalavanca que se forma no quadril. Aqui nós temos vários conceitos da biomecânica reunidos. Por exemplo, terceira lei de Newton, ação e reação. Visualizem aqui o peso corporal fazendo uma força vertical descendente. Aqui nessa foto, o peso corporal na linha pontilhada fazendo uma força vertical descendente. Obviamente vai ter uma reação, que aqui na figura está se chamando de força de reação articular. Essa força de reação articular é uma força de coaptação, tá? É uma força de reação, é uma força de coaptação. Quem é que vai absorver e distribuir, dissipar essas cargas e essas energias? Os músculos abdutores do quadril. Veja o vetor de força aqui dos músculos abdutores do quadril para poder manter este equilíbrio. Então vamos formar aqui a nossa bioalavanca. Você tem o centro da articulação do quadril. Vou desenhar aqui para vocês o eixo, o centro da articulação. De um lado você tem os músculos abdutores do quadril e do outro lado aqui você tem a força peso corporal na outra ponta. Então você tem eixo, força de um lado, força do outro lado. Quem é que está no meio? O eixo. Quando o eixo está no meio, nós temos uma alavanca de primeira classe. Nós temos uma alavanca de primeira classe chamada de interfixa. Mas não é uma alavanca clássica, tradicional. Por quê? Porque essa letra A é a distância da força dos abdutores para o eixo. E essa letra B é a distância da força peso corporal para o eixo. Está vendo que elas não têm a mesma distância? O braço de alavanca dos músculos abdutores é menor comparado ao braço de alavanca da força peso corporal. Alguns autores, em modelos biomecânicos, estimam que essa diferença seja do triplo. Ou seja, o eixo está no meio, é primeira classe, é interfixa, mas o braço de força muscular é menor do que o braço da resistência do peso corporal. Ou seja, o esforço que o músculo abdutor tem que fazer para manter essa pelve nivelada, ele é tremendo, ele é muito maior. Por isso que na representação gráfica você está vendo aqui um quadrado maior que representa o esforço que essa musculatura tem que fazer, porque essa distância, esse braço de alavanca é menor em comparação à força-peso, que está mais distal do centro da articulação do fêmur. Tá? Então aqui você está vendo a aplicação do conceito de biomecânica básica de bioalavanca e o conceito de aplicação de biomecânica básica de terceira lei de Newton, ação e reação. Nós visualizamos isso no sinal de Trendelenburg. Seria a alteração, seria a parte patológica daquele equilíbrio transversal do plano frontal. O sinal de Trendelenburg é quando tem o desnivelamento, né? E o responsável por isso é exatamente esse músculo abdutor, o glúteo médio principalmente, do pé de apoio. Ou seja, se eu estou com o pé direito apoiado, é o glúteo direito que tem que contrair e manter esse nivelamento. Se eu estou com o pé esquerdo apoiado no solo, é o glúteo correspondente esquerdo que tem que contrair e manter esse nivelamento.